pessoas costumam errar mais nesse ponto, quando elas ficam totalmente paralisadas por conta do medo de não conseguir avançar, com medo de perder tudo que elas fizeram, com medo de chegar lá e não saber nada, tá? Esse é o primeiro passo, é o medo que paralisa, que não deixa com que elas avancem. O segundo passo é, quando você muda e não necessariamente foi a sua escolha, que isso também acontece muito. Quem trabalha em empresas, especialmente as empresas de grande porte, e as pequenas também, porque elas têm necessidades que são muito mais urgentes muitas vezes. Empresas com equipes pequenas, quando entra um projeto novo, ou quando acontece alguma coisa muito séria, como uma crise econômica, por exemplo, elas têm que reagir muito mais rápido, sofrem muito mais com o impacto direto. Então, coisas precisam mudar, coisas no seu trabalho. Então, de repente, você não mudou exatamente de função, mas você ganhou uma atividade nova. Então, como é que você reage a tudo isso? Quando isso acontece e não foi exatamente você que escolheu, normalmente a gente tem uma defesa de falar, não, mas isso não é meu, não foi para isso que eu estudei, não foi para isso que eu trabalhei, não foi... Gente, faz parte, é aquela situação que a gente tem para viver agora. É uma situação real da empresa. Então, assim, quando mais isso pode dar errado? Quando a pessoa se coloca como com um bloqueio de não vou fazer isso porque isso não é meu. E aí ela começa a empacar, inclusive na realização daquilo que ela fazia super bem até aquele momento. E aí nessa hora você começa a ser avaliado de um jeito não legal. E aí para as pessoas que costumam o tempo inteiro usar só desculpas nessa vida, porque sim, existem muitas pessoas que vivem na cadeirinha da vítima, e essas pessoas sempre vão dizer o seguinte, mas você sabe por que agora ele está reclamando que eu nem faço meu serviço direito? Porque veio e me trouxe mais um monte de coisa para fazer. Ou porque veio e tirou algo que eu gostava de fazer e me deu outra atividade. Gente, as coisas são assim. As empresas funcionam com necessidades próprias e específicas. Não é... E aí você fala assim, nossa, como eu gostaria... Você pode dizer isso, quer dizer, na verdade você pode não. As pessoas que normalmente não conhecem como as coisas funcionam do outro lado, e eu posso dizer que eu sei como funciona dentro de uma empresa pequena, dentro de uma empresa grande, dentro de uma multinacional, e inclusive como dono do meu próprio negócio, eu sei como é que funciona do outro lado. Então, quantas vezes eu já não escutei a pessoa falando assim, mas como eu queria trabalhar sozinha agora e queria não depender de ninguém. Você não vai depender de ninguém, você não vai depender dos clientes, você não vai depender das pessoas que fornecem coisas para você, se você vende, se você presta serviço, você não vai depender de ninguém. Você vai conseguir trabalhar sozinha, fechado no seu quarto, sem depender de ninguém que compre o seu serviço. Gente, é simples assim, a gente trabalha por demanda e por resultado, em qualquer lugar que a gente estiver. Então, se a gente trabalha sozinho, a gente trabalha para uma necessidade específica, a gente presta um serviço para alguém ou a gente vende um produto para alguém. Agora, se a gente trabalha numa empresa, a gente trabalha para as necessidades daquela empresa, de atingir os resultados que aquela empresa precisa. Então, as coisas sempre vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Claro que a gente tem possibilidades de melhoria, claro que os lugares podem ser cada dia melhores para se trabalhar. Sim, não estou falando de situações em que as coisas não são feitas de uma forma justa, não são feitas de uma forma mais corretas com você, mas alguns ajustes sempre vão acontecer na sua carreira. Se você não viveu isso ainda, você teve muita sorte nesse momento. Eu diria que muito em breve você vai viver, porque não existe como a gente não passar por esse tipo de adaptação. Então, o maior erro é esse. Primeiro, o medo que paralisa. E, em segundo lugar, considerar tudo como um problema, tudo como algo que não vai funcionar. E aí você se torna o problema. Acho que essa é a melhor definição. Depois que você foi com medo mesmo, ou foi porque foi obrigado, você se tornar o problema do lugar é a pior parte. Porque aí sim, alguém vai ter que tomar uma decisão por você. Talvez algum ajuste seja possível? Pode ser que sim. Agora, se for só uma reclamação, lembra da cadeira da vítima? Se for só uma reclamação, pode ser que a decisão seja que você não vai mais fazer parte daquela equipe. E é desse jeito que funciona. Gente, é trabalho. Trabalho é um contrato que a gente faz com uma pessoa, tá? Então, eu faço um contrato com uma empresa quando eu me proponho a trabalhar para ela. Então, naquele contrato estão escritas as coisas que eu tenho obrigação de cumprir e a empresa tem a obrigação de cumprir de volta.
Normalmente, para ser muito simplista, eu entro com o meu trabalho e a empresa entra com o salário, os benefícios, as outras coisas que tem ali, né? A orientação do trabalho. É assim que funciona. Então, quando eu entro, eu sei dessa condição. Então, eu entro disposta a realizar o meu trabalho para receber o meu salário. Quando as coisas não vão bem, o que acontece? Uma quebra de contrato por um dos lados. Alguém não está satisfeito. Ou você decidiu que não está funcionando e resolve sair, ou a empresa decide que você não está atingindo o resultado que ela espera e resolve terminar aquele contrato. Então, é isso, de uma forma muito simplista, é isso que acontece. E o quanto mais rápido, quanto mais cedo você entender que é assim que funciona, é você entender como é o jogo, como é o negócio, mais fácil fica, tá? Isso eu garanto, né? De todas as opções, de todas as experiências que eu tive, olha, empresas muito pequenas, empresas grandes em que, assim, as coisas vão acontecendo, os departamentos têm que se adaptar e as novas atividades chegam, e os novos projetos chegam. Empresas muito grandes, então, que vendem. Eu trabalhei em montadora, né, que faz montadora não, em autopeças que fornecia para montadora. Então, a cada projeto novo, a cada carro novo que ia ser lançado, tinha uma força muito grande de trabalho para realizar aquilo. E não tem escolha, é o projeto, é o cliente está trabalhando, eu preciso vender, eu tenho que desenvolver uma peça para atender aquele cliente. Então, a empresa inteira funciona para atender aquele cliente. Eu trabalhava na RH, mas eu sei que isso funcionava porque a gente tinha que atender aquele cliente. Tinha tantos funcionários dentro da empresa porque tinha que atender aquele cliente e fabricar aquela peça para que aquele carro fosse lançado. E é simples assim, né? Quanto mais a gente entende que é simples assim, mais fácil fica da gente não se melindrar toda hora com todas as coisas que acontecem.